Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Tudo certinho? Tudo sob controle? Fico feliz porque aqui estamos todos bem. Vamos lá, vamos dar continuidade então, né, a esta série de vídeos sobre da onde surgiu, né, esse tal decreto dominical. E nós estamos vendo aí pelos vídeos passados que Bíblia nada, né? A não ser teorias, né? A não ser descobertas infundadas e extra-bíblico. E também crivo da coautora dessas loucuras todas, chamada Ellen White, a profetisa dos adventistas, né? Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Não é para tirar a fé que você tem na tua denominação, no teu pastor, no teu ancião, no teu diácono, no teu professor de escola sabatina. Não, não é para tirar sua fé, não. Aqui eu só estou mostrando a minha maneira de ver, de enxergar as coisas através dos fatos e através da Bíblia. E também fazer você o quê? Pensar, meu querido. Fazer você raciocinar e nada mais que isso. Tá certo? Bom, dito isso, então, feito a introdução, feito as observações que devem ser feitas, vamos ao vídeo, vamos lá. O sábado é o teste final? Afinal, o que é importante? Vamos ler aqui. O tempo não está muito distante quando o teste virá para cada alma. A observância do falso sábado será imposta sobre nós. A competição será entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Use sua imaginação agora, meu irmão, só por um momento. Imagine que você está na faculdade se preparando para o exame final. Você apenas passou toda a noite com a cabeça enterrada em seus livros escolares, estudando para o teste final. Você acredita que se preparou bem? Afinal de contas, o professor deu-lhe a lista de todos os tópicos importantes e você estudou a todos. Seu cérebro está cheio até a borda com todos os fatos, números e ideias que você aprendeu durante o semestre. Com confiança em seu passo, você anda até a classe e toma o seu lugar. O professor sorri e anuncia que haverá apenas uma pergunta sobre o teste. Bom, você sorri para si mesmo, pensando que será certamente um dos itens que o professor passou na semana passada sobre o guia de estudo do teste final. Mas, quando o exame é colocado em sua mesa, sua boca cai aberta, enquanto você olha para a questão em descrença absoluta. A questão não é a das perguntas sobre o guia de estudo, não. Na verdade, a questão pede-lhe para escrever uma dissertação de 5 páginas sobre um tema que não foi sequer apresentado na aula. Enquanto a raiva e frustração crescem dentro de você, seus olhos miram o professor e você resmunga meio em alta voz. Que tipo de professor estúpido iria testar seus alunos sobre uma questão que nunca salientou a importância de nem sequer ser discutida em sala de aula? Bom, essa é uma pergunta justa, não é? Afinal de contas, nós esperamos que o professor cubra os temas mais importantes na classe e temos todo o direito de esperar que esses mesmos assuntos sejam parte do teste final. Se algum professor fizesse o que o professor no exemplo que eu dei aqui, estaríamos o quê? Indignados, claro. Isso vai contra todos os sentidos da justiça humana e decência.
gostaria de considerar isso uma ofensa, um truque manhoso, um sinal da incompetência total desse professor. Teria todo o direito de informar esse comportamento para a diretoria da escola e pedir que o professor fosse repreendido. Bom, meus irmãos, agora considere o Cristo, o Jesus, o Mestre, o Salvador. Ele é o maior mestre que o mundo já conheceu. Nunca houve um melhor professor, nem nunca haverá outro tão bom quanto ele. Ele era simplesmente o melhor. Ele sabia exatamente como preparar seus alunos para os testes que eles enfrentariam na vida. Se Jesus e os apóstolos compreenderam que o sábado é o grande teste final que virá para cada alma, então certamente que teriam gasto uma quantidade adequada de tempo e ensinando isso aos seus seguidores. Certamente eles teriam salientado a importância da guarda do sábado para os seus seguidores e os advertido sobre os terríveis perigos da adoração no domingo. Claro, se eles falharam em fazer isso, então poderíamos considerá-los como professores incompetentes. Claro. Jesus, um professor incompetente? Jesus era um professor incompetente mesmo? Porventura, de alguma forma, ele falhou ao chegar ao ponto a respeito desse dia, do sábado, deixando as gerações seguintes a perder-se em mistério e confusão a respeito do significado urgente do sábado? A verdade é que Jesus e os autores do Novo Testamento raramente mencionaram o sábado, e nas poucas vezes em que eles fizeram isso, eles deixaram a impressão de que o dia da adoração não deveria ser um ponto de discórdia entre as pessoas, entre os crentes. Tome o apóstolo Paulo, por exemplo. Quando ele acreditava que algo era importante, ele enfatizava repetidas vezes em suas epístolas. Essencialmente, na mente de Paulo estava a graça, fé, esperança e amor, que ele escreveu a respeito repetidas vezes. Se o sábado era de tal importância extrema, então Paulo certamente teve todas as oportunidades para discutir o assunto, porque o assunto era, aparentemente, um assunto de interesse para os romanos e os colossenses. Nessas cartas, Paulo é mais eloquente pelo que ele não diz, em vez de ensinar os crentes sobre a importância esmagadora da observância do sábado. Paulo não diz nada sobre seu significado, absolutamente nada da importância que agora Ellen White quer dar. Ele não diz que é um grande muro de separação entre crentes verdadeiros e falsos. Ele não brilha mais brilhante do que os outros mandamentos. Afinal, não é este o teste final? Em vez disso, Paulo minimiza a importância de dias de guarda. Vamos dar uma lida? Vamos ver lá. Vamos ver o que Paulo diz. Então ele diz assim, da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade.
Então vejam meus queridos, se Paulo ensinou aos cristãos que eles não devem julgar uns aos outros no que diz respeito à manutenção de um dia de adoração, então como poderia o sábado eventualmente ser o grande muro de separação entre os crentes verdadeiros e os crentes falsos? Como poderia ser um teste de lealdade? Paulo permitiu aos cristãos que julgassem os outros cristãos em relação à gula, o comportamento imoral e o ensino de falsos evangelhos, mas não, ele não lhes permitiu julgar um ao outro sobre o dia de sábado. Por quê? Por que será? Poderia ser que a questão da observância do sábado fosse de menor importância do que esses outros comportamentos? Não deveríamos tomar a sugestão de Paulo e tratar a questão da observância do sábado da mesma forma que ele fez? Em vez de focar no sábado, Jesus e os apóstolos focaram nos grandes temas cristãos da salvação, fé, amor e amor abnegado, perdão e vida eterna. Por que Jesus e os apóstolos concentraram tanta atenção sobre esses temas se o sábado seria o grande fator decisivo que determinaria quem era um verdadeiro cristão e quem era um falso cristão? Eram professores incompetentes? Ou será que os adventistas levaram a questão da observância do sábado a uma posição que os apóstolos nunca quiseram que ele ocupasse? De acordo com a profetisa Ellen White, o sábado é a grande prova final da humanidade. Vamos lá. O sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando o teste final for trazido sobre os homens, será traçada em seguida a linha de distinção entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Ele. Meus irmãos, compare isso com os ensinamentos de Jesus e os apóstolos que nunca descreveram o sábado como um teste final de qualquer tipo. Jesus é muito explícito quanto ao que é o teste final. De fato, em um dos seus maiores sermões a seus discípulos, ele explica exatamente o que é o teste final, o que o teste final será. Aqui está o teste final de Cristo, tal como descrito na Bíblia Adventista. Clear Word. Vamos ver. Todos na terra serão reunidos diante dele, e ele separará aqueles que são genuinamente seus daqueles que não são, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos durante o tempo de corte. Ele vai chamar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então ele dirá aos que estiverem à sua direita: vocês são filhos de Deus, porque vocês são tão parecidos com ele. Venham, é hora de vocês receberem a herança. Vocês se preocupavam com os outros, o que mostra que vocês se importam comigo. Quando os outros estavam com sede, vocês deram-lhes a água. Quando eles estavam com fome, vocês deram-lhes comida. E quando eles estavam sem um lugar para viver, vocês os levaram. Quando eles não tinham nada adequado para vestir, vocês deram-lhes roupas. Quando eles estavam doentes, vocês os visitaram e os consolaram. E quando eles estavam na prisão, vocês não os esqueceram. Jesus, meus queridos, Jesus disse: vocês são filhos de Deus porque vocês foram à igreja no sábado e criticaram aqueles que iam na igreja no domingo? Não, você não viu isso. O sábado nunca foi um teste para os cristãos gentios e nunca será. O teste final será se uma pessoa tem ou não o caráter altruísta e amoroso de Jesus Cristo. Esse é o teste.
Alguém poderia argumentar que o indivíduo que mais anseia que o sábado seja o teste final é, na verdade, o próprio inimigo das nossas almas. Satanás, ou diabo, ou cramulhão, o adversário, o nome que você queira dar, sempre foi retratado na Bíblia como aquele que procura maneiras de distrair os cristãos verdadeiros. De quem? Do verdadeiro Evangelho. Por milhares de anos, o inimigo de nossas almas, ele vem tentando voltar a atenção dos cristãos a discutirem quais requisitos legalistas devem ser atendidos a fim de serem perfeitos o suficiente para serem salvos. Se ele consegue que os cristãos discutam sobre o legalismo, restrições alimentares, dias e horários e outras exigências triviais, então ele pôde desviar os olhos do tema principal do cristianismo, que é a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. A estratégia do inimigo é fazer com que os cristãos se concentrem em quais requisitos legais devem cumprir, a fim de serem salvos, ao invés de focar na obra consumada da expiação de Cristo. Se o inimigo puder fazer o sábado ser o teste final, então ele terá sucesso. E muito sucesso em substituir um requisito legal para o verdadeiro teste final, que é nascer de novo, recebendo o caráter abnegado do Cordeiro de Deus. E eu costumo dizer que quem são esses inimigos das nossas almas, que de uma maneira genérica o sistema religioso chama de diabo, satanás, cramulhão, capeta, cão, essas coisas todas. Tudo e todos que te levam ao desencontro daquilo que está nas Escrituras referente à nossa salvação, referente àquilo que deve ser observado por cada um de nós que quer alcançar a salvação, é o inimigo. Tá certo? Quais são as chances de uma lei dominical nacional? É o tema do nosso próximo vídeo, tá bom? Legal que você veio até aqui. Espero que tenha ajudado a você compreender, você que quer guardar sábado achando que isto é um teste, como o Adventismo prega. E vamos aguardar o próximo vídeo. Até lá!